nós resolvemos aí sair viajando e daí ser nômades, foi quando nós decidimos que teríamos que estudar outro formato de educação. E foi quando nós nos deparamos com o unschooling e o wordschooling, que é o quê? A criança desenvolver autonomia na busca de conhecimento. A criança desenvolver a autoaprendizagem. Ela mesma entender que no dia a dia dela existem momentos que ela está aprendendo e que a partir daqueles momentos ela pode se desenvolver e desenvolver aptidões através daquilo. É entender que a criança, que o adolescente, em contato com o mundo, na própria rotina, existem ali lacunas e espaços de conhecimento e aprendizagem que podem ser mais explorados se esta criança for educada através do método de unschooling, o método de não estar na escola. Outras pessoas estão aderindo a esse formato da criança aprender no mundo, com o mundo, através de viagens, famílias que são navegantes, famílias que estão morando em motorhome, famílias que estão fazendo como nós, famílias que não estão viajando, mas que entendem que a criança aprendendo sem um método pré-definido é a forma mais genuína de aquisição de conhecimento. Então, nós definimos que nós, enquanto pais, seríamos apenas um contorno para que os nossos filhos pudessem aprender. Nós estaríamos altamente observadores, que isso nós aprendemos com a Ana Tomás, através do método montessoriano, que nós deveríamos ainda mais nos inclinar à observação dos interesses das crianças e buscar para elas ferramentas que as auxiliassem no processo aí educacional. Então, nós tínhamos alguns professores que davam aulas particulares e pontuais para as crianças, e assim nós seguiríamos viagem e buscaríamos entender sobre geografia, sobre clima, vegetação, a natureza, sobre os animais no decorrer da nossa viagem. Então, para contextualizar de onde vem a experiência, de onde vem todas as nossas ideias no que se refere à educação e à escolarização das crianças, eu vou contar um pouco sobre a nossa experiência de vida. Eu sempre fui uma pessoa questionadora e eu sempre questionei tudo que foi pré-estabelecido e que vinha com as fórmulas prontas. Então, na criação dos meus filhos não foi diferente. Meu primeiro filho, que hoje tem 22 anos, nasceu de uma cesárea, que depois mais pra frente eu fui pensando e fui refletindo se aquilo deveria realmente ter acontecido ou se existiam outras formas de nascer. Quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, foi exatamente isso que eu comecei a questionar de primeira mão. E aí, então, este meu segundo filho, esta minha segunda filha, nasceu de um parto domiciliar. E foi a partir desse parto, a partir desta experiência, a partir de entender que dava para ser diferente mesmo que a maioria dissesse que não, que eu comecei a repensar todas as etapas de desenvolvimento deles. Quando minha segunda filha nasceu, também de um parto domiciliar, eu já estava altamente escolarizada. Foi daí que eu comecei a questionar. Então veio o meu questionamento sobre a minha própria escolarização, sobre o formato encaixotado que eu estava me metendo para escrever e para estudar, sobre o que eu faria com as crianças. Nessas alturas, meu filho mais novo já estava num colégio Waldorf, o que trazia para nós um acalento no coração e que trouxe para nós uma expansão de ideias e de entender que a educação escolar poderia ser feito de um outro formato. As crianças, então, nós decidimos que o primeiro passo era que elas passariam o primeiro setênio, ou seja, até os 7 anos elas ficariam em casa. Fazendo o quê? Aprendendo de acordo com o que elas viviam. Depois disso, nós fomos morar na Ilha Bela. Nós descobrimos o Instituto Thiers. O Instituto Thiers ainda está lá na ilha, é uma escola democrática. Quando nós chegamos no Thiers, o Thiers ainda não era uma escola formal, era um instituto onde famílias, educadores e crianças pensavam, repensavam e tentavam fazer a educação de uma forma diferente. E foi só pelo fato do Thiers ainda não ser uma escola formal que nós topamos colocar as crianças lá. Foi a decisão mais assertiva que nós fizemos, por ter contato com aquelas pessoas que estavam lá, fez com que nós entendêssemos que dava para ter a educação institucionalizada dentro de uma instituição de um formato diferente.
Eu acho importante abrir um parênteses aqui e contar que a nossa crítica nunca foi sobre a escola. A nossa crítica nunca foi sobre esta instituição. A nossa crítica não é sobre as pessoas levarem, irem e optarem pela escola. Até porque eu e o Daniel, nós somos filhos de professoras. Professoras de colégios formais, de escolas formais, que sempre amaram a profissão. Então, a nossa crítica aqui, eu acho importante deixarmos claro isso. Quer saber mais sobre as nossas reflexões para que você possa construir uma vida com mais propósito, pensar fora da caixa de forma desconstruída? Então, vem com a gente, se inscreve no canal, nos segue lá nas redes sociais. Saudações de disciplina, amor e liberdade.